ser gostoso, mas é proibido. Escondidinho é tão bom, me dá um fecha na parede de um jeito atrevido. E das cositas também, o perdido dele dá sempre sou eu que acho. Boa noite, começando mais um podcast Outras Cositas com Soraya Maia. E hoje estou muito feliz, pois eu tenho uma celebridade aqui no estúdio comigo, o maior representante do rei do rock, Elvis Presley, Helder Moreira. Que prazer tê-lo aqui, que honra! Obrigado. Primeiramente, prazer é meu, Soraya, estar com você aqui. Você que é da arte, vem da parte artística, você que brilha com esse sorriso, né? Levando sempre conhecimento, informação, curiosidades, artistas aqui para essas entrevistas. E eu estou aqui agora para levar para vocês também um pouquinho das minhas experiências, que eu espero que você que esteja aí do outro lado, seja incentivado, entusiasmado por essa minha história, por essa minha carreira, pelos erros e pelos acertos. Então aqui temos muitas curiosidades e coisas sobre o Elvis, sobre os artistas, quais caminhos foram traçados, foram seguidos. Perfeito. E para começar, eu quero saber uma coisa. Quem é o Helder Moreira? Bom, Helder Moreira é uma pessoa simples, que nasceu de uma família muito simples, mas de uma base de educação, de comportamento, porque hoje em qualquer empresa, em qualquer local que você vai estar, é muito importante o comportamento. O conhecimento você pode adquiri-lo, porém o comportamento, o carisma, o carinho que você pode servir ao próximo é o mais importante, é o fundamental. E a arte, ela é acompanhada disso. A arte faz você brilhar, fazer brilhar os olhos dos outros, né? Entusiasmar, né? Motivar. Então esse é o caminho. Então a pessoa, por mais simples que seja, ela tem condições de brilhar no campo artístico e profissional. Como começou essa sua paixão pela música e especialmente pelo Elvis, Helder? Pois é, as coisas na nossa vida às vezes acontecem de uma forma que a gente não espera. Às vezes é uma carta, um amigo que vem, uma visita, né? No meu caso, foi o meu irmão que comprou um disco do Elvis, ele não é muito fã do Elvis, comprou um disco do Elvis, na época, para quem não conhece, você que é jovem, isso aqui é chamado LP, né? É o chamado bolachão, mas só para frustrar vocês, aqui, segundo os especialistas, estão gravadas as melhores sonoridades musicais, é o melhor som, melhor do que o CD. Bom, enfim, esse disco meu irmão comprou. E eu falei, poxa, mas esse aqui, desse cantor aqui, é aquele do filme. Eu falava, é aquele do filme. Não falava Elvis Presley. Era muito criança, era difícil falar. Eu falei, é aquele do filme? É aquele do filme. Eu achei que fosse uma coisa de Hollywood, uma ficção, né? Mas eu falei, não, ele é cantor mesmo. E eu fiquei tão encantado que logo em seguida eu comprei um outro LP. Fui na loja, falei, eu não quero nem ouvir. Eu lembro que eu falei para ele, não precisa nem pôr para ouvir, porque lá eles punham para ouvir, né? Não, eu vou levar assim mesmo, que é o Celesteiro de Acapulco. Eu estava em Acapulco, falei, nossa, mas que bacana, ele é um cantor versátil, cantava de tudo, músicas mexicanas, músicas havaianas e tal, e o mais interessante, que nesse primeiro aqui, ele canta a primeira canção, que é a canção de Almost in Love, assim, quase apaixonado. É uma canção de um brasileiro, Luiz Bonfá. Isso aqui é uma bossa nova. Então o rei do rock, Elvis Presley, gravou uma bossa nova, uma música de um brasileiro. Olha que curioso, tá vendo? Sensacional. Então, já começamos a contar curiosidade para vocês aí. Nossa, isso aqui é uma fita, né? Antigamente dos filmes, né? Pois isso. é. No processo do tempo, com os amigos, os fãs, uma fã me enviou isso aqui, que é um Super 8. É uma fita que passava os filmes que você assiste, olha só. Era assim, nesse rolo, Super 8, para assistir o filme do Elvis. Nesse caso aqui, ela está falando Elvis Change of Habit, né? Que é a mudança de hábito. Olha que interessante. Olha que interessante. Mudança de hábito, que é o que todos nós precisamos a todo tempo. Já né? era uma dica aí. Já né? era uma dica, né? Mudança de hábito. Nossa, né? e essas roupas maravilhosas, Helder? Deixa eu até chegar mais perto aqui. Pois é, Soraya. Olha isso. Eu acho que o palco ele merece brilhar, né? E o Elvis tinha isso, ele sabia disso. Inclusive ele influenciou muita gente porque ele mesmo desenhava os seus macacões. Muita gente pensa que é camisa, casaco, calça. Não, era um macacão completo, E você vê que essas roupas minhas foram bordadas pela dona Adalgisa Branco, a saudosa Adalgisa Branco, ao que eu agradeço imensamente. São 40 roupas que eu possuo em cores diferentes, em desenhos diferentes, até porque quando eu vou fazer
casamento, por exemplo, eu não, com a roupa branca, eu estaria concorrendo com a noiva. E com a roupa de outras cores, verdes, azuis, vermelhas, a noiva pode se destacar com o branco sem perturbá-la. E outro detalhe também, quando você vai trabalhar para uma empresa, como aconteceu algumas vezes, a empresa tem o vermelho e branco. Eu tinha roupa vermelho e branco. Eu precisava da roupa azul. Então, a minha empresa é azul. A roupa tem a roupa azul. Então, tem essa facilidade. E você vê, ela é rica em bordados. É mais bordados do que numa roupa de noivas, por exemplo. São quantas roupas? 40 roupas. 40 roupas. Roupas em desenhos diferentes. E são roupas que se assemelham às roupas do rei do rock. Você disse que não eram iguais, né? Não são iguais. São roupas que é feito em veludo, ele era em tecido, é tudo em bordado, deles tinha algumas coisas eram pregadas, né? Na época, né? Eu tive a oportunidade de estar lá nos Estados Unidos e eu lembro que as pessoas começaram a tirar fotos comigo lá por causa da roupa, né? E eu disse, olha, você está tirando comigo, mas tem a roupa do original aqui na casa de Elvis, né? Ele falou, não, mas o Elvis ia adorar essa roupa. Com certeza, hoje ele estaria usando uma roupa como essa. Com certeza. E essas revistas aqui? As revistas aqui também têm uma curiosidade. Essa daqui, por exemplo, é uma raridade. Nessa raridade aqui, saíram poucas revistas como essas aqui. Não sei se dá para ver aí. E o mais interessante é que essa revista, nesse tamanho, olha o tamanho da revista, que bela revista colorida, saiu uma curta edição, aqui com uma homenagem, uma carta feita para Elvis Presley do rei Roberto Carlos. Roberto Carlos, que sensacional. Né? Olha, que cartaz, hein? Para Elvis Presley, né? Nossa. E a gente tem colecionado muita coisa, a gente trouxe muita coisa de lá, réplicas, anéis como esse aqui, brilhantes, né? Que o Elvis mesmo também desenhava. Até uma curiosidade para você, o Elvis criava esses desenhos e pedia para fazer, como as roupas também. Ele criou uma sigla, porque a gente também é movido por um tema, por um logo. Então, TCB, Take Care of Business, tomando conta dos negócios. Nossa. Que ele dava de presente para cada um dos funcionários ou das pessoas que ele gostava muito. Take care of business, tomando conta dos negócios com carinho, né? Com cuidado. Essa era a intenção dele. Olha só, a ideia dele, que trabalhar não só com a parte comercial, mas trabalhar com a parte emocional. Exato. Né? Saber que você está entregando com amor, com alma, né? Como o próprio Elvis o fazia. Sim, esse reconhecimento, né? Os funcionários, nossa, o pessoal devia amá-lo, né? Para falar em funcionários, além dos trabalhos de shows que me proporcionaram estar em programas de televisão como Jô Soares, Ana Maria Braga, Serginho Grossman, Mauri Júnior, Faustão, Luciano Huck, Rony Von, fui parar até no Big Brother, por incrível que pareça, fui parar no Big Brother. Os americanos acabaram me levando para fora do Brasil também, para os navios americanos, mas isso me proporcionou também, ao mesmo tempo, criar coisas novas, porque você fazer uma cópia, ser um cover de Elvis Presley, que é uma coisa que eu trabalho, eu respeito muito, mas a minha proposta é levar algo a mais. É fazer uma releitura musical desse trabalho. Então, tanto na roupa quanto no formato do show. Então, hoje eu apresento um formato de show que é uma releitura musical moderna, que é uma mistura entre Las Vegas, Hollywood e Broadway ao mesmo tempo. Eu tive o prazer, a alegria de ter a Soraya e a mamãe dela também, a Marli, lá junto do palco, assistiram, não é a primeira vez, já nos acompanham. Eu falo para ela, não me siga, me persiga. Exatamente. me persiga. E o que vocês viram lá foi tudo isso, na verdade. Foram músicas em vários ritmos musicais. Vou explicar para vocês terem uma ideia. Imagina uma música do Elvis, que é composta por Carl Perkins, cantada por Carl Perkins, mas depois regravada por Elvis Presley, chamada Blue Suede Shoes. E o Elvis gravou essa canção e eu resolvi misturá-la, juntá-la com outra canção, usando as guitarras como se fossem os Rolling Stones, umas guitarras mais estridentes, e misturando no meio da música o ritmo do Mamba Number 5 do Lou Bega. Porque a minha banda também tem metais, é acompanhada por metais. Então, e no finalzinho com aquele gostinho de Beatles. Bam, 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 blue suede shoes, baby, blue. Isso encanta as pessoas. E aí tem uma outra canção que é muito famosa, os jovens pularam e cantaram bastante, que era A Little Less Conversation, né? Essa música, A Little Less Conversation, era mais ou menos assim, A little less conversation, a little more than please. Vocês devem lembrar, você deve lembrar dessa canção, só que eu fiz uma junção das duas músicas, ou seja, não é medley, né? Começa uma e termina com outra, não. São duas músicas, uma dentro da outra, assim, em inglês você chama de mash, né? Você tem duas músicas tocadas ao mesmo tempo.
tempo, fica mais ou menos assim a capela. A little less conversation, a little more than tune, please. Dum, 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 dum. All this aggravation and satisfaction in me. Dum, 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 dum. Come on, Billie Jean. Come on, Billie Jean. Don't progress in Lord, take the girls getting you and setting right around. A little less conversation. Aí o pessoal, caramba, eu tô ouvindo o Elvis e o Michael Jackson ao mesmo tempo. Isso é legal porque você ganha a juventude, a nova geração agora e o pessoal que curtiu a música naquela época. Aí tem Viva Las Vegas, Viva Las Vegas, para, que é o Carela do Brasil, de Ari Barroso também, né? Aí tem James Brown, I feel good, need another morning, I feel good, need another morning. E vai nessa brincadeira toda. Além disso também, você assistiu, lembra muito bem, temos cenas, tem parte cenográfica em que usa uma bailarina, eu fico lá vestido de terno e gravata, eu vou de namorado com ela, mas eu sou o cafajeste, o papel do cafajeste, na cena cantando uma canção do Elvis, Love Me Tender, numa versão mais pro lado Frank Sinatra, orquestrada e tal, entrego uma rosa para uma pessoa na plateia, para outra moça da plateia, mas não entrego para namorada, enfim, faço aquele gesto todo que é o cafajeste, e brincamos com o tempo todo com essa cena cenográfica. Por isso a mistura entre Las Vegas, Hollywood e Broadway ao mesmo tempo. A proposta de levar um show, não cover, mas uma releitura musical moderna, alegre, divertida, com troca de roupa, com muito colorido, com lindas imagens no telão. Então, essa é a proposta. Inovar. E a interatividade com a plateia, que você desce no meio do público, vai conversando com pessoas, tirando foto e brincando. O povo enlouquece, Helder. A mulherada fica assim maravilhada. Os homens também, né? A ideia é essa mesmo, é provocá-los. Porque as pessoas falam, não, eu estou assistindo lá. Não, eu venho até eles. Você vem até eles. Eu vejo os olhinhos assim, fica assim, pertinho. E não venho só eu, vem a banda, os metais, inteira, as bailarinas, vem todo mundo, vem tocando lá ao vivo, circulando no público. É a melhor parte. A parte que eu mais gosto particularmente. Muito né? bom. Eu gosto muito de me divertir com eles, brincar com o público fala, o público brinca, tira foto, é muito gostosa essa troca, é muito importante. E nós estamos falando sobre o Elvis Presley, sobre criar, recriar, sobre essa minha forma diferente de levar um show para abrir nichos, porque é um show dos 8 aos 80. Esse meu show não é feito apenas para quem gosta do Elvis, é um show para todas as idades, convenções, congressos, eventos, enfim, eu já trabalho há muitos anos já nesse mercado, já com um show bastante eclético, é um show alegre, divertido, bem humorado, com toques de humor. Então, eu sou suspeito de falar, mas a Soraya que estava aqui com a mamãe pode falar do que assistiu e muitas pessoas dão depoimento. Vocês vão entrar no meu Instagram, vão entrar no site também, vão ver personalidades dando depoimento desse nosso formato de show, que é uma ideia que eu acabei trazendo para cá, porque eu venho da área corporativa, eu venho da área de publicidade, de comércio. Então, desta área, como formado, eu fui dar uma entrevista de um grande amigo nosso, que é o César Romão, um palestrante, um consultor. O César Romão, um abraço ao César Romão. Ele me sugestionou assim, poxa, eu entrevistei você, mas eu esperava você falar só do Elvis. Eu vi que você também vem da área corporativa, você tem a formação, trabalhou 16 anos, fez desenhos, então foi projetista, desenhista, projetista. Você podia unir essa parte da parte corporativa junto com a parte lúdica e apresentar uma palestra. Aí eu pensei, falei, poxa, vou topar a ideia. Abracei a ideia, fiz vários outros mergulhos nesta área, na parte do comportamento, e aí criei uma palestra chamada Transforme os seus clientes em seus fãs. Olha só que interessante, a parte de conteúdo com a parte lúdica também. Transforme os seus clientes em seus fãs. Eu uso o Elvis como case de sucesso. Não é que eu vou contar a história, a biografia musical de Elvis Presley, não. Eu vou apresentar a vocês as competências principais que fizeram e que ainda fazem com que uma empresa, um negócio, um business continue ainda hoje movimentando milhões de dólares à volta do mundo. Afinal, Elvis não era só um cantor, era um empreendedor. Era um empreendedor de si mesmo. Então, na primeira parte da palestra, nos primeiros 10 minutos, eu estou de terno e gravata, todo preto, eu sou um executivo, eu sou um colaborador, eu sou uma pessoa da área de vendas, eu estou lá fazendo a minha explanação. 10 minutos depois eu faço um quick change na frente de todo mundo, em cima do palco, e faço a transformação. Embaixo do terno preto tem um terno prata, brilhando, é o vendedor, o colaborador que começa a brilhar naquela hora. 30 minutos depois, vai descer uma imagem do Elvis, o Elvis falando como
ele alcançou sucesso. As pessoas, caramba, eu pensei que fosse ver ele cantando. Não, ele contando como ele alcançou sucesso. Nós pegamos cenas dos bastidores do Elvis, pegamos imagens principais que contam como ele alcançou sucesso. Nesse momento, termina a imagem do Elvis, eu saio agora, eu saí de terno e gravata prata, e voltei agora vestido como o próprio Elvis, cantando ao vivo. Oh, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Oh, like a bridge over troubled water, I lay me down. E aí eu já saí de braços dados com a senhora, ajoelho os pés dela, entrego uma rosa, o pessoal dá esse sorriso maravilhoso que ela está dando aqui, o pessoal ri, se diverte, e aponto para mim mesmo, falando assim, pessoal, esta é a proposta, a contínua transformação, deixar de ser aquele vendedor, aquele colaborador ordinário, é ordinário básico comum, para se transformar naquele vendedor, naquele colaborador extraordinário, capaz de dar um show no seu atendimento, capaz de dar um show na prestação de seus serviços, capaz de dar um show em vendas. Essa é a proposta. E aí eu sigo ainda cantando algumas canções, sendo que cada canção tem a ver com o tema. Se eu for falar sobre trabalho em equipe, a música tem a ver com os trabalhos em equipe. Se eu for falar sobre sair da zona de conforto, a música fala sobre sair da zona de conforto. Com um adendo que eu convido os colaboradores para participar no palco. Existe uma dinâmica nessa hora, em que eu vou dar o significado daquela dinâmica, é a parte mais divertida, mais alegre, e até com uma vantagem, que com a música e o conteúdo juntos, a memorização fica muito mais fácil. Você aprende muito mais fácil, porque a proposta maior desta palestra, ela é ser transformacional. Eu tenho que ser lá com um funcionário, com um colaborador transformado, mudada não só a maneira do comportamento físico, mas a maneira de pensar, porque tudo começa da mente. A maneira de pensar, a maneira de agir. E assim começa o sucesso. Eu começo a ensinar como alcançar o sucesso, como alcançar o seu êxito pessoal, profissional, musical, é por aí o caminho. Olha só, grandes empresários, por favor, contratem Helder Moreira como palestrante, que vai ser um arraso na empresa de vocês. Essa palestra transforma seus clientes em seus fãs. Inclusive, a revista Veja, alguns anos atrás, fez uma matéria me colocando como um dos palestrantes de destaque no mercado, por trazer uma palestra que traz uma parte de conteúdo muito forte e, ao mesmo tempo, tem a parte lúdica que deixa alegre, divertida e que você aprende com ela, na verdade. Verdade. Helder, tá todo mundo muito curioso para te ouvir cantar. Ah, é? Podemos? Vamos cantar um clássico do Elvis aí? Um romântico, pode ser? Vamos soltar, oh meu Deus do céu. E olha, gente, eu vou falar uma coisa, hein? Show do Helder Moreira não tem igual, é incrível, impressionante, vou a todos quando ele solta, inclusive espero que tenha algum em breve, né? Já estamos aí marcando já, por em breve. favor, não percam, é realmente imperdível. Me sigam lá no Instagram, é Elvis Helder, tá bom? Elvis Helder, você segue no meu Instagram lá e não me siga, me persiga, tá bom? Bora lá. Wise men say, holy fools will share, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be the same? But I can't help falling in love with you. Like your river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. But I can't help falling in love with you.
your river flows surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. But I can't help falling in love with you. But I can't help falling in love with you. Sensacional, sensacional. Can't Help Falling in Love with You é uma canção que foi modificada pelo próprio Elvis. Ele pegou essa canção, já existia, ele reestruturou ela de forma melódica, de uma outra maneira, mais suave. Inclusive, essa música se tornou mundialmente conhecida, né? Ela estava assim, inclusive no próprio filme, como se fosse uma caixinha de música onde tem uma bailarinazinha, né? Isso se tornou um clássico mundial de Elvis Presley. Maravilhosa. Tem umas imagens já aqui, né, produção? Você mandou da casa do Elvis, né? Você lá. Estivemos visitando a casa do Elvis, por incrível que pareça. Até eu fico assim, meu Deus, estive dentro da casa do rei do rock. Aqui, tá no telão. Aqui na frente da mansão, em Graceland, em Memphis, no Tennessee, nos Estados Unidos. Olha essa sua Estou bem na roupa porta aqui. por onde ele passou várias vezes. Acredite se quiser. Estou aqui com um dos trajes meus verdes aqui também, que é uma réplica de uma das roupas usadas por Elvis Presley. Pode passar as outras imagens, querido? Assim, olha na sequência, os discos de ouro. Tem um corredor enorme com centenas de discos de ouro. Inclusive, Elvis é recordista no Guinness de quantidade de discos de ouro que Elvis Presley conquistou. Era um atrás do outro. Nossa. Pode passar. Aqui uma das salas de Elvis Presley, né? Ele parava para tocar o piano. Ele parava, tem um piano aqui bem a lateralzinha. Nós estamos aqui olhando como foi um dos últimos momentos. Olha aqui, mais discos que ele ganhava. Tem os discos de ouro, os discos de prata. Aqui onde está a chamada capela, um fundo onde ele preparava. É na casa dele? É a casa de Elvis Presley. O fundo dela acabou se tornando um local onde Elvis Presley foi enterrado. E na sequência também o seu pai, a sua mãe. Pode voltar novamente, porque daquela imagem, eu vou contar uma curiosidade aqui. Por que Elvis Presley foi enterrado? A pessoa pergunta, mas por que enterrado na casa dele próprio, no fundo da casa? Fica um negócio meio Curiosidade. Então, Elvis foi enterrado, sim, num cemitério ali próximo. Acontece que logo depois, no segundo, terceiro dia, haviam tentativas de roubar o corpo dele de lá. E já haviam pessoas arrancado muitas peças de lá para levar, fãs, né? Então eles viram que haveria uma dificuldade muito grande de dar segurança ao corpo de Elvis Presley enterrado no cemitério. Aí, como é tradicional e há uma lei nos Estados Unidos que permite que as pessoas sejam enterradas no terreno da própria casa, então ele se valeu dessa possibilidade e foi enterrado lá. E assim aconteceu com os familiares dele. Hoje, mais recentemente, depois com a morte da própria filha, também passou a ser enterrada lá. E esse espaço que está sendo visto agora era chamado o Garden, que é um jardim de orações e meditações. O Elvis já havia usado esse espaço para meditação, para oração. E curiosamente, embora ele seja de base evangélica, ele tinha uma imagem que ele ganhou de um amigo católico, e deu para ele uma imagem de Jesus Cristo, e Elvis colocou aí nesse jardim da meditação. E aí, então, por isso, não acharam, era o melhor local mesmo para que ele pudesse ser cultuado ali. Hoje a casa de Elvis Presley se tornou uma mansão a mais vista dos Estados Unidos. Não existe uma casa mais vista no mundo do que a casa de Elvis Presley. A mais visitada, tirando-se a Casa Branca, no caso, né? Mas é a casa de um artista mais visitada no mundo, é a casa de Elvis Presley. Caramba. Pode passar, por gentileza. Que tudo, hein, Helder? Bonita casa. A sala dele, quando ele se encontrou com os Beatles, inclusive, em 64, mais ou menos, nessa média, mais ou menos, a sala de Elvis Presley, ao fundo do piano. Pode seguir?
Grande Elvis E Presley, não era aquelas né? mansões como as pessoas hoje se imagina, né? A mansão era os quartos eram menores, né? Nem Então é você olha, tão você imagina aqueles suntuosa quartos assim. suntuosos de não sei quantos mil metros quadrados. Não, é uma casa mesmo, uma residência mesmo, embora sejam com vários quartos, mas uma residência mesmo, aconchegante. Que era a ideia dele, pela simplicidade. Elvis era uma pessoa muito simples. Eu estava contando para a Soraya, antes de vir fazer a gravação, que o pessoal estava meio bravo com a mãe de Elvis Presley, porque logo que ele comprou a mansão, a mãe de Elvis Presley estava pendurando num varal as roupas. Porque ele vinha de uma família muito simples. Eles moravam numa casa de alvenaria de 2 cômodos. Depois, um pouquinho melhorzinho, ele se mudou para que poderia ser hoje uma Coab, por exemplo, né? Um apartamento pequeno. Ele não tinha nem muito o que comer na época. Ele tinha um rabino no apartamento de cima, que inclusive fornecia alguns alimentos que ele tinha mais possibilidade, né? E fornecia para cá, para a família do Elvis, que tinha pouco dinheiro naquela época. Era uma época muito difícil, né? Acho que tem uns vídeos também aí, Helder. Queria mostrar para o pessoal de algumas apresentações que você faz também, dentro desses shows, né, que você faz para empresas de todo tipo, né, aniversários. Sim. O show é bem eclético, vai para tudo. Casamentos, bodas de prata, bodas de ouro, casamentos, bodas, todo tipo de evento. A figura do Elvis é carismática, né? Demais. E o formato alegre, interativo, que eu acabei agregando ao meu formato de show, eu consigo estar abertura a estar em todo tipo de evento. Muito bom. Solta pra gente aí, produção. Esses são os americanos falando do show. E é curioso que me falaram no começo, quando eu comecei a fazer os shows nos navios americanos, e que o americano não levanta, que não bate palma, que não aplaude, só aplaude sentadinhos. Você conseguiu causar uma revolução. Olha isso. A música cativa. E olha, essa música que não está no áudio aí, a música é uma música desconhecida. É uma música do lado B, diríamos assim, né? Não era um clássico do Elvis. Mas a forma, é a maneira como você apresenta a música. Olha eles lá levantando lá. E ouviam vários depoimentos aí deles falando que o formato surpreendeu eles, de certa forma, porque vão ouvir o Elvis, são as músicas de Elvis Presley, mas numa forma diferente de apresentação. Uma maneira diferente, mais carinhosa, mais interativa. Então eles dão depoimentos que eles ficaram, puxa, eles não esperavam, né? Olha só, o pessoal tá realmente... um show seu, né? Cantando uma música em Chad Melody. Lord, time goes by, and I can do so much for you. O César Filho, amigão nosso. Participou de diversos, muito famosos, mas ele ao vivo é completamente diferente, ele é muito melhor. Ele é não apenas o melhor Elvis Presley cover do Brasil, mas um dos melhores do mundo, porque ele tem, sabe, imagine o Elvis como se o Elvis realmente estivesse ainda vivo. Esse é o show que o Helder Moreira faz, um show magnífico, com bailarinos, com músicos e com ele, com todo o carisma, com toda a forma que ele tem de entreter o público, você vai se apaixonar ainda mais pelo Elvis Presley que você ainda não conhece. Eu te espero lá. Recebe só elogios de todo mundo, né, Helder? É unânime isso. É Deus. Que bênção. Você participou do Big Brother também. Tem as imagens aí, produção? Como é que foi isso aí, essa participação no Big Brother? Como você chegou lá? Tava no navio quando eu recebi o convite, falou, você vai participar do Big Brother. Aí tô lá no Bial. Nossa. Para espiar ao vivo a festa deste sábado à noite no Big Brother Brasil. O tema da festa não podia ser melhor. Elvis. Preparei um repertório bem jovial, bem dançante, bem alegre para eles.
E você tinha quanto tempo de show para fazer? Eu tinha, quando eu fui formar o programa, eu teria talvez 30 minutos. E aí a audiência foi tão alta, que ele falou, continua. De 30 minutos eu acabei ficando 1h15 minutos. Você sabe que para um programa de televisão é muito tempo. É muito tempo. Foi pro pay-per-view, depois acabou ficando na rede fechada lá, exclusiva, o tempo todo. E eles dançando do começo ao fim. Tem músicas dançantes, românticas, o pessoal participou, dançou. Até hoje eu sou muito amigo também do Carlos Bonfim, que foi um dos coprodutores também do BBB, do Big Brother. Todo esse seu sucesso super merecido. Eu que sempre quero trazer assim a participação, o envolvimento, até a banda aí completa, né? Banda, metais, os músicos dançando, as músicas dançantes, num formato moderno, diferente. Até para os músicos foram surpresas, eles não estavam entendendo. A gente faz o cover, mas a gente pensou que fosse fazer cover. Não, a gente vai modernizar essas músicas, vai ficar bem bacana, vai ficar dançante. Mas mesmo os clássicos como My Way, Love Me Tender, eles cantaram comigo. Isso foi muito legal. Muito legal. É universal, né? É universal. E foi pra mim assim, saímos aí com mais de 40 shows vendidos. Nossa, foi um benção. boom. Eu tinha feito Jô Soares, Ana Maria Braga, Serginho Grosso, Mário Júnior, Faustão, Luciano Huck, Rony Von, o Rony Von, o Faustão. E esse programa, a Ana Maria Braga também. Venderam muito. Cada vez que eu me apresentava, venderam bastante. O legal foi que as pessoas soubessem que era eu que estava cantando. Porque alguns programas as pessoas acham que eu estava dublando. É curioso. Nossa. Muito bom. O Mário Júnior também. É um amigão nosso. Nossa. Se vi lá várias vezes, graças a Deus. Aí no espetáculo musical que você estava participando. Na minha opinião, é o melhor cover do Elvis que eu já vi, não só aqui no Brasil, que são poucos, mas é um dos melhores dos Estados Unidos, onde são mais de 50 mil. Eu tive a oportunidade de fazer reportagens em Las Vegas e outras cidades americanas sobre os impersonators, que são aqueles que vivem da imagem de Elvis Presley. E o Elder, indiscutivelmente, é o melhor de todos, na minha opinião. Essas são inúmeras vezes que o Mário Júnior tem me levado para o programa. Temos nos encontrado em eventos, festas também. Ele é sempre muito gentil. Já conhece a Angélica. Angélica, para quem não sabe, é a minha produtora, diretora, coordenadora, amiga, amante, inimiga. Ela que cuida de que está tudo. por trás ali, Sim. Responsável por toda produção, essa direção, magnitude dessa produção. Logística. Ainda. Então as pessoas pensam, eu adorei, você fez um show. Eu não fiz, não, querida. Eu sou quem dirige tudo, quem produz tudo é a Angélica. Eu sou meio fantoche, assim, para onde a Angélica manda, eu vou. Né? A Angélica é maravilhosa. É bom, Beijo, minha essa querida capacidade Angélica. Que ela tem é muito grande, né? Como ela grande... fica aqui nos bastidores, ela não gosta de aparecer. Ela não gosta de aparecer. Tá só de olho. Tá escondida, mas não quer de jeito nenhum aparecer. Cachê alto. Muito bom. Posso pedir pra você cantar mais uma? Pode. Oh, meu Deus, que coisa boa. A gente tem que explorar, né, gente? Vamos pedir, aproveitar que ele tá aqui, que ele é muito corrido, está sempre com muitos compromissos. Então, quando ele aceitou meu convite, eu falei, obrigado, puxa prazer. vida. Fiquei Prazer. muito feliz, de verdade. Gratidão, eu fico feliz viu, pelo convite, eu fico agradecido. Obrigada, imagina, é uma honra, de verdade. Obrigado, muito feliz. Obrigado, não, quanto mais. A felicidade da mamãe, então, vai ser uma coisa linda. Ali. Olha só que chique, hein, mames? Clássico. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my dreams come true, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you're
my big girls through the years till the end of time. Oh, love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Oh, my darling, I love you, and I always will. Oh, 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 oh. Esse é um clássico do Elvis, a primeira canção do filme que deu título ao filme, na verdade. E para curiosidade, mais uma curiosidade para vocês aí, é que Elvis Presley não era o ator principal, ele era um coadjuvante. Olha que interessante, ele entrou para fazer o filme, mas ele não era ator principal. Mas a força da imagem dele, do carisma dele e a música Love Me Tender fez com que esse clássico se tornasse quase que pertencente a Elvis Presley. Isso demorou depois de um tempo, né? O curioso, as pessoas perguntam, nós estamos falando agora sobre trabalho, estamos falando sobre a palestra que eu apresento, falando sobre comportamento. Olha que interessante. Quando o Elvis foi fazer o filme, ele já tinha cantado as primeiras canções, já tinha estourado, né? Primeiro na região dele, nos Estados Unidos, depois, e logo em seguida para o mundo. Mas o Elvis, ele ainda, as pessoas tinham um certo preconceito, porque era um jovem chamado de Willie Billy, o caipira, né? Mais grosseiro, o rebelde, o garoto rebelde. E o diretor do filme não aceitava fazer um filme com Elvis Presley como lhe foi sugerido. E aí um dos assessores ele falou, não, o senhor não faz o seguinte, dê uma chance pro rapaz. Eu falei, não, eu não quero saber desse rapaz, esse rockabilly, esse rapaz aí deve ser um rebelde. Ele falou, não, dá uma chance para ele. Ou então faz o seguinte, só entrevista ele, conversa, bate um papo com ele. Quando o diretor conversou com Elvis Presley, ele teve um choque, porque aquele garoto rebelde que ele esperava era um doce, era uma moça. E o Elvis, ele sempre, sim senhor, pois não senhor, perdão senhor, muito obrigado senhor. Aliás, obrigado era uma maneira repetitiva de Elvis Presley agradecer. Inclusive vocês vão notar nos shows, se tornou uma marca de Elvis Presley. Thank you very much, thank you. Ele agradece muitas e muitas vezes pela sua formação, desde a infância, pela educação, pelo respeito às pessoas. Então, veja bem, o comportamento vai além do talento. Olha que interessante. O comportamento vale muito mais, às vezes, do que o próprio talento, que o conhecimento. E o que são os pré-julgamentos, né, que as pessoas fazem, você vê? Pois é. Então, você adquirir conhecimento é importante. É muito importante você ter conhecimento, ter informação. Porém, o comportamento, se ele não estiver adequado com a informação, você acaba perdendo muitas vezes a oportunidade por causa de um comportamento. Olha só como é importante, né? Eu vou pedir licença para a gente fazer um breve intervalo e já voltamos com mais Hélder Moreira. Vamos lá. Meus amigos aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado.
Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Give me one more chance. Estamos de volta aqui já. Ô, Helder, hoje é o dia que eu vou te explorar. Por então eu favor. vou pedir para você cantar mais uma música, pode ser? Você tem todo o direito. Eu tenho certeza que o meu público vai amar essa exploração. Obrigado. Não é mesmo, gente? Obrigado. Eu que Esse agradeço. grande talento, essa grande pessoa, Eu ser que humano, agradeço. maravilhoso. Soraya, eu que agradeço a você pelo carinho, pela atenção. Você que já acompanhou o meu show, já viu como é que é o show da Portela com a Banda. Então quando você me convidou, também fiquei muito feliz, muito agradecido de estar com vocês aqui e principalmente por estar aqui falando, transmitindo um pouco da minha experiência para você que está do outro lado possa absorver e transformar também a sua vida em algo positivo. Você que não conhecia o trabalho possa conhecer e saber que a criatividade vale em qualquer área da vida. Exatamente. Artística, profissional, pessoal. Pense nisso. É isso mesmo. Bora lá? Tá na agulha já? Conhece? Yesterday, all my troubles seem so far away. No looks as though they're here to stay. Oh, I believe. And yesterday, suddenly, I not have the man I used to be. There's a shadows ringing over me. Oh, I believe came suddenly. Why she had to go, I don't know. She was the same. I said something wrong, I don't know, for yesterday. Love was such an easy game to play. No one need a place to hide away. Oh, I believe. And yesterday, why she had to go, I don't know. She was the same. I said something wrong, I don't know, for yesterday. Love was such an easy game to play. No one need a place to hide away. Oh, I believe. And yesterday, and Yesterday, dos Beatles. O Elvis também gravou os Beatles. Gravou essa, gravou Get Back, gravou Hey Jude, Hey Jude, oh, na, 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 que a gente fez cantar lá, que o pessoal adora esse refrão, né? Ela cantou juntinho, a Soraya cantou lá comigo, ela vai soltar a voz também junto comigo daqui a pouquinho, né? A gente vai cantar junto também essa canção. Opa. Então o Elvis gravou, inclusive o Elvis foi visitado pelos Beatles no ano de 64, se eu não me engano. Havia um interesse muito grande dos Beatles visitar um grande artista. Ele falou que o único artista de entre os grandes que existiam na época era apenas o rei do rock, que também influenciou John Lennon, segundo o próprio John Lennon e o próprio Paul McCartney. Ele disse que a única pessoa que eles queriam, faziam questão de conhecer, né, seria Elvis Presley. E foi feita uma visita na casa de Elvis Presley, mas, infelizmente, por uma questão que não se sabe exatamente, mas dizem que o empresário do Elvis não permitiu que fossem registradas fotos e vídeos daquele encontro. Nossa. E aí perdeu-se a humanidade, a oportunidade de estarem ali
registrados dois grandes ícones da época, que eram os Beatles e Elvis Presley, né? Por causa daquela polêmica da maconha, etc. Por uma questão mais puritana, o empresário de Elvis Presley, não pelo Elvis, mas pelo empresário, ele achou que naquele momento, pelo menos ali, não deveria ser vinculado, ou gravado, ou registrado. O que eu acho que foi um erro muito grande. Com certeza. Um erro muito grande. O Elvis, inclusive, dá depoimentos mais tarde, anos mais tarde, que ele adorava os Beatles, gostava muito das gravações dele, e por isso regravou clássicos como esses que eu falei para vocês, dos Beatles. Inclusive, esse mesmo empresário, ele não deixava o Elvis sair dos Estados Unidos, né? Sim, há uma polêmica muito grande com relação a Tom Parker, de ter limitado o Elvis em várias questões. Nós estamos falando agora sobre a questão dos filmes. Muita gente fala, mas os filmes eram muito água com açúcar. Pois é, eram filmes água com açúcar porque o empresário queria poupar, economizar. Então, em vez de pegar grandes escritores, diretores de cinema, grandes produções, ele pegava pequenos escritores de filme, pegava um roteirinho qualquer, e como um filme hoje leva às vezes 2 anos para ser construído, preparado, o filme de Elvis levava 2 semanas, 15 dias para fazer o filme que vocês assistem. Nossa. E vendia como água, porque não era o filme, não era um enredo, era a figura de Elvis Presley cantando. Eu lembro, eu era criança ainda, eu queria ver o Elvis ali cantando, atuando, e era muito bonito, né? Muito, então, a beleza física, a voz, as músicas, o cenário. Inclusive, falam alguns médicos terapêuticos que não só as músicas, mas os filmes do Elvis, eles funcionam como terapia para as pessoas. As pessoas que estão nervosas, estão irritadas, ou pessoas que têm depressão, para assistir os filmes de Elvis Presley, que as sessões da tarde, conta bem isso, muitas pessoas paravam a sessão da tarde para assistir os filmes de Elvis Presley pela tranquilidade, a praia, aquelas coisas gostosas, praia, né? Olha aqui, o Elvis agindo até na área da medicina, da saúde. Falando nisso, dia 16 de agosto é uma grande data, né, Helder? Sim, dia 16 de agosto se faz uma homenagem aos 46 anos da passagem de Elvis Presley. Então, há uma festa que acontece anualmente, todo 16 de agosto, nos Estados Unidos, na casa de Elvis Presley, em Memphis, com a presença da esposa de Elvis Presley, os músicos, né, da família de Elvis Presley, e também em outras partes do mundo, ao mesmo tempo. É uma homenagem que faz ao rei do rock. Nossa, que coisa. Fala uma coisa, uma curiosidade minha. Você fazendo tantos shows, eventos como você faz, né? Já passou por alguma situação engraçada, assim, que você viveu, ou com alguma pessoa da plateia, sabe? Que te deixou, assim, meio sem graça, alguma coisa assim? Aconteceu muita coisa. O fato de cantar, de brincar com o público, de ser um Elvis divertido, alegre, criar coisas novas, me trouxeram oportunidades que me abriram portas, como eu te falei, em vários programas de televisão, de estar cantando para americanos, europeus e asiáticos, e encontrar personalidades de fora. Então eu tive a oportunidade de estar junto com o Pelé, por exemplo. No caso não era um show, era uma palestra que eu estava fazendo para uma empresa lá em Curitiba, e eu estava fazendo um check-out do hotel, e aí um burilho, uma gritaria, um corre-corre, gente subindo em cima do sofá, em cima de mesa e tal, eram as máquinas fotográficas, aquele turbilhão. E aí, vi aquele turbilhão e eu estava fazendo check-out ali. De repente, vi aquele homem na minha direção, caminhando assim, e aquela multidão, parecendo um monte de vespas. Pelé. E ele parou um instante, as pessoas queriam tirar uma foto do lado dele. Você é o Helder. Olha! Falei, meu Deus! Eu não conseguia falar. Eu não conseguia ter uma palavra, não consegui falar nada. Eu te conheço, te vi no programa, tal. Aí fizemos uma foto ali, eu tô meio congelado, dei uma foto assim, ó. Ficou em choque. Fiquei congelado. Aí ele se despede, vai embora, tchau, tal. Puxa vida, meu Deus, você viu isso? Você ouviu isso? Pode dizer que eu ouvi, né? Porque eu também estava assim, se eu estou sonhando, né? Ele vai embora. Ele vai embora, eu vou para o aeroporto, chegando no aeroporto, nós pedimos um café, depois de dar a entrada aos bilhetes, vamos tomar um lanche, comer alguma coisa e tal. Daqui a pouco, chamada, tal. Falei, então vamos lá, não saiu o lanche ainda, Chamada, tal, e ao mesmo tempo, escuta, moço, já saiu. Não, vai sair daqui a pouco, tá quase pronto. Última chamada. Angélica, tá vendo a chamada? Vê se... Nossa, corre lá! A porta já estava para fechar. Eu sento correndo, chego no avião com a vergonha, só faltava nós entrarmos. Quando eu sentei na poltrona, uma mão fez assim: ei, rapaz, você está me seguindo? Era o Pelé.
Foi a partir daquele momento olha que eu conversei só. com ele, batemos um papo, fiz uma pequena entrevista, coloquei isso aí no meu Instagram. Você está aí no meu Instagram, não marcou ainda? É fácil, Elvis Elder. Elder é com a letra H, tá? Elvis Elder, tá bom? Se você colocar Elvis, a letrinha H, já vai sair meu Instagram. Aí você acompanha a entrevistinha que eu fiz lá com ele, e perguntei a ele também se ele já havia visto o Elvis, conhecido o Elvis. Disse que sim, que ele assistiu, viu o Elvis, não teve a oportunidade de conversar com ele, de se aproximar de Elvis Presley. Mas naquela época o Pelé tinha conhecido muitas personalidades, né? Como o próprio Frank Sinatra, entre outras também. E ele estava na plateia assistindo o Elvis e contou ele lá para mim. E ele disse que... Eu pergunto, como é que vocês sabem o meu nome? Eu falei, não, porque eu te assisti. Eu te vi no Ana Maria Braga, vi no Amaury Júnior, vi no Rony Von, vi no Serginho Grossman. Você vê, porque e ele estava em Nova York, né? Você vê como é que o que você faz repercute para outros locais. Eu estou aqui com a Soraya, eu falei, quem está me vendo? Quem está me vendo? Eu não sei quem está me vendo, né? Muita gente, viu? Pode ter certeza. Muita gente. Então eu fico feliz de estar aqui podendo propagar, divulgar, né? Então fazer as coisas direitinho, se propagar, as pessoas ouvirem seu nome, falar de você é muito importante. Então me trouxe essa alegria, essa música me trouxe essa alegria. Isso foi um acontecimento engraçado para mim. A outra também eu conheci, para mim, importante, para mim, em termos religiosos, de crença, está cantando uma festa e tal, o Chico Xavier lá, poder cumprimentá-lo e tal, eu nunca imaginava, né? Tem uma figura também nacional. Eu conheci também mais recentemente. Você conheceu a Priscila Presley, né? Conheci a Priscila Presley, a esposa de Elvis Presley. Conheci as músicas de Elvis Presley. Tive a oportunidade de ser convidado para fazer um show, o primeiro show chamado Elvis in Concert no Brasil, que foi feito lá em Brasília, e para 8.000 pessoas. E eu fui contratado para fazer no paralelo ali ao lado para os patrocinadores do espetáculo lá todo. E eu tive a oportunidade, depois de fazer o show para os patrocinadores, de estar ali junto ao palco, no ensaio dos músicos do Elvis. Então eu vi eles ensaiando, passando som. Meu Deus do céu. Nossa, tirei uma foto, registrei um momento. Aí depois eles se retiraram e foram para entrar a abertura do show. Aí tem toda aquela que é a Odisseia do Espaço, 2001 e tal, a entrada do Elvis, que é o Elvis no telão. Os músicos originais embaixo tocando ao vivo e o Elvis aqui no telão. Tiraram o instrumental, só tem a voz dele lá. 8.000 pessoas, na maioria jovens de 30 anos, quer dizer, nasceram bem depois da passagem de Elvis Presley, gritando alucinados e cantando as músicas dele. Eu fiquei arrepiado, eu falei, meu Deus, isso eu estou vendo uma imagem. Imagine se o Elvis estivesse ao vivo aqui. Meu Deus. Aí o Erasmo Carlos, que faleceu também, eu tive a oportunidade de encontrar com ele também na porta do Sesc, há anos atrás. Ele estava falando, ele comentou que se o Elvis estivesse vivo num Rock in Rio, bastava apenas o Elvis aparecer, que já seria, o Rock in Rio já estaria feito, né? Foi uma das coisas fortes que o Erasmo falou também. Então ele me trouxeram essas oportunidades, né? De estar nos programas de televisão, de personalidades, de estar junto, onde que eu ia estar? Junto com a Priscila Presley, do lado da esposa de Elvis Presley, né? Eu nunca imaginei ter essa oportunidade de conhecer os músicos e ver a simplicidade, a humildade dele. O Elvis Presley nem sabia que era tão famoso assim. Talvez ele não tivesse nem dimensão de onde alcançaria o nome dele, né? Perpetuado assim por gerações. Porque no caso dele não foi um sucesso. Chama-se legado. O legado é algo que permanece gerações. As músicas que você está ouvindo hoje deles, que eu canto hoje, foram gravadas há 50, 60 anos atrás. Você tem ideia o que é isso? E continuam muito vivas, né? Todo mundo gosta. Do jeitinho que ele entrou, claro que existem hoje remixes, regravações melhoradas, overdubs, né? Porém, tem músicas que você ouve gravadas do mesmo jeitinho que ele entrou lá no estúdio até hoje. Esplêndido, esplêndido. O que é um sucesso para você, Elder? O sucesso é fazer as pessoas felizes, é ajudar as pessoas a realizarem os sonhos deles. Isso é sucesso. Eu sei que você participa de ações sociais, né? Por isso que eu falo, você é uma pessoa maravilhosa, bondosa, abençoada. Não, eu tento ser uma pessoa melhor. E eu vou aproveitar então, desculpe, então, é uma coisa que não deveria fazer, mas eu farei agora. Nós temos uma ação social que nós realizamos todas as terças-feiras. Ela começa de manhã e vai até à noite. Essa ação social é você preparar 700 marmitas, né? Lavar, cortar, picar, preparar, cozinhar, montar as marmitas, levar e entregar a moradores de rua lá no centro de São Paulo, lá no pátio do colégio ou então em frente à Catedral da Sé.
todas as terças-feiras, todas as santas terças-feiras, estou fazendo esse trabalho lá. É claro que eu não estou vestido de Elvis nem nada disso, eu estou muito discreto, ninguém nem me conhece, nem sabe o que eu faço, nem é essa a proposta, mas é transformar o irmão, é dar uma oportunidade, dar uma chance. Não é apenas um trabalho assistencialista, não é um trabalho transformador. Então é você olhar para o olho dele, é você conversar com ele, é dar uma palavra de fé, de esperança, procurando resgatar alguns deles lá, que não estão apenas porque querem estar, alguns querem, alguns estão pelo vício, outros estão por fraquezas, mas algumas destas fraquezas é apenas um desvio de informação, porque não tiveram a mesma educação que vocês tiveram. Então, tivemos. Então, por esse motivo, você leva a ele uma palavra, alguma coisa que ele possa mudar a maneira dele pensar, né? Mudar paradigmas, paradigma é paralelo, pensar diferente, olhar para um outro lado, experimentar algo de uma maneira diferente, dar um ressignificado a alguma coisa que você entendia como negativa. Então, está aberto a você, principalmente homens fortes, nós precisamos das panelas grandes e na hora da distribuição também. Então, se você é um homem forte, disponível, quer contribuir, quer servir ao próximo, porque a nossa proposta, desde a pessoa mais simples até um presidente da nação, é servir, porque se você não servir, você não serve. A proposta do mundo é servir, né? É servir ao próximo. Então, se você tem vontade de fazer algo de bom, agradecer a Deus, aí tem uma forma, tem uma porta aberta para você. Você que tem vontade de trabalhar numa doação, numa colaboração, então venha colaborar conosco, faça um contato comigo, meu telefone está aqui embaixo, tá bom? Está aqui meu Instagram, faça o contato lá, estamos recebendo você de braços abertos para que você venha para esse trabalho, que é um trabalho terapêutico também. Há muitas pessoas que vêm para lá porque é um trabalho ecumênico, tem pessoas de todas as religiões, mas é um trabalho que você aprende a lidar, a trabalhar com organização, lidar com pessoas, interrelacionamento. Então é uma terapia, uma verdadeira terapia, principalmente para você que está depressivo, está com dificuldade. Então é uma casa do amor lá. Tá vendo só? Às vezes as pessoas falam assim, puxa, não entendo porque determinada pessoa tem tanto sucesso. Tá aí. Deus abençoa a gente, né, fazer o bem para o próximo. Sim, fazer o bem para o próximo é fazer o bem a si mesmo, né? É você entender o outro e se colocar no lugar dele, né? Como muitas pessoas me ajudaram, mas é um reflexo. Você é tão bacana, você é legal. Não, querido, eu sou apenas um espelho. Eu sou um espelho, o carinho, estou vendo o sorriso dela. Eu sou espelho, estou refletindo o sorriso que ela me ofertou, a mamãe dela me ofertou, vieram lá, bateram palmas, sorriram, brincaram. Então, eu sou um reflexo, eu sou apenas um reflexo. Essa é a proposta maior. Você é muito humilde, você é maravilhoso. Helder, tem algum show já para o pessoal ou ainda não? Nós acabamos de realizar 2 shows, um deles você estava presente, né, que foi lá no Teatro das Artes. Inclusive foi no dia do rock, né? Dia 13 de julho. Dia 13 do rock, dia do rock. Né? Estamos aí convidando aqueles que são empresários, aqueles que têm teatros, aquelas cidades que ainda não conhecem o nosso trabalho. Você que tem na prefeitura, alguém da parte de cultura, você anote esse meu contato e venha conversar para entender como funciona esse espetáculo musical, que é para todo mundo. Muitas vezes estive em várias praças públicas também, para as prefeituras, apresentando esse espetáculo musical para o público mais carente, necessitado, levando alegria, né, nesses festivais de verão, principalmente, né? Então, você que trabalha na sua cidade aí, quer conhecer esse trabalho, quer conhecer de perto esse formato que é bastante abrangente, como eu falei, é um show dos 8 aos 80, para todo o público, para todo jovem e mais idade também. Então, aproveite agora esse momento, venha conversar conosco, eu vou estar aí com o telefone, eu mesmo vou falar com você, ou então Angélica Pimentel, e eu vou te mostrar como esse show é um show que leva alegria, transformação, emociona as pessoas e você sai com um resultado positivo. Perfeitamente, sensacional. Helder, estamos chegando ao fim, infelizmente, né? Tudo que é bom dura pouco. Eu agradeço a oportunidade. Meu querido. Obrigado por conhecer você, pelo seu sorriso. Obrigado por me acompanhar. Obrigado pela mamãe mais uma vez. Estamos juntos. Olha aí, mais uma artista despontando aí também. Quero ver você no palco junto comigo e eu vou para assistir o seu show também, viu? Eu faço questão. Tá bom? Muitíssimo obrigada. Continua com esse trabalho. Uma voz maravilhosa, né? Uma voz bonita que ela tem, não é? Não é verdade? Gratidão, obrigado, Sara. Eu que agradeço imensamente. Deus abençoe você demais, nós viu? Todos. Amém. Por ter me dado essa oportunidade, muito lisonjeada, de verdade, muito honrada. A oportunidade é minha e eu também espero ter passado a você, que está começando a vida, você que é um aprendiz, você que é um jovem, que está começando aí,
lembrando-se que todas as dificuldades são formas de você crescer na vida. Não existe problema, existe dificuldade. E as dificuldades são postas para que você possa ultrapassá-las. Porque um marinheiro se faz só em mar bravio, mar difícil. Essa é a proposta de estarmos aqui. Essas dificuldades fazem você mais forte. É verdade. Pense nisso. Será que dá tempo de a gente terminar com música? Hein, produção? Dá para rolar mais uma aí? Vamos tentar? Vamos lá. Vamos, mais uma do Helder Moreira, grande intérprete de Elvis Presley. Os apaixonados. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that the sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. I'm satisfied. Essa música para os apaixonados. Little things you should have said and done, I just never took the time. Tell me, you were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my